E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Café de... Café o quê? Pera aí. Café? Dialético, é isso mesmo. Estou usando um ângulo de câmera um pouco diferente, mas vamos conversar um cadinho aqui sobre... Pera aí que eu vou fechar a janela. Vocês estão me vendo que eu estou voltando, né? Mas vamos lá. Vamos conversar um pouquinho, deixa a câmera me focar aqui de novo. Vamos conversar um pouquinho sobre preparação para o Enem. Isso, ou para qualquer outro vestibular. Na verdade, até preparação para muitas coisas da vida, como é o caso que eu vou utilizar aqui. Vamos lá. É o seguinte, eu fiz um shorts, acho que foi um Reels, acho que ele não sei, eu não estou lembrado se ele saiu aqui no YouTube. Eu fiz um shorts recente falando um pouquinho sobre isso, mas eu queria explorar mais o assunto, que é um pouco da questão da saúde mental, que é um negócio que você sabe que eu adoro falar, mas principalmente focado em atividade física. Ó, o professor vai falar de atividade física. Eu não sou um primor em atividade física, tá? Tem que olhar na câmera, na lente. Eu não sou um primor de atividade física. E assim, não sou nenhum exemplo para ninguém, nem de alimentação, nem de atividade física, mas eu tenho melhorado. E eu queria passar um pouco da minha experiência aqui para vocês. Eu tenho melhorado. Eu não tenho fotos minhas, eu tenho pouquíssimas fotos de infância, eu tenho poucas, às vezes você acha, foto é assim, né? Você acha na casa de parente, às vezes um primo teu te manda uma foto da turma, mas foto da minha adolescência eu acho que eu devo ter uma, nem tá comigo, mas não sei, uma vez eu vi aí e tal. Gente, eu já fui muito magro, muito magro mesmo, mas eu sempre mantive minha barriguinha, porque esse é o charme. E assim... Acho que depois, entre os 29 anos, 30, eu tenho 41, para quem não sabe, até agora mais ou menos, eu toquei o foda-se, desculpa o termo, toquei o foda-se para a minha saúde física. Teve alguns momentos que eu consegui emagrecer, mas eu não quero focar no emagrecimento aqui, quero focar na questão da preparação, como que isso prepara a gente para poder fazer uma prova, para poder viver. Mas, no geral, eu sempre fui abandonando. Eu vou ser sincero com vocês, eu sempre odiei, eu gosto de atividade física, sim, eu sempre gostei de correr, quando eu era adolescente eu corria, mas eu sempre odiei, por exemplo, outro tipo de atividade, como academia, por exemplo. Eu gosto de esportes, gosto de acompanhar esportes, principalmente. Mas, por exemplo, deixa eu ver se o microfone está pegando, tá? Eu recentemente, desde que eu mudei de Belo Horizonte para São Paulo, eu comecei a fazer academia, certo? E estava indo muito bem. Para quem não sabe, eu tenho um problema de hérnia de disco, já fiquei afastado de trabalho, já muitas vezes por causa de hérnia de disco. E é um problema assim, para quem sabe, para quem tem dor, para quem sente, eu tenho hérnia duas hérnias na lombar, tá? Na coluna lombar. Para quem sabe, sabe que às vezes você não consegue nem fazer qualquer tipo de movimento, assim, é difícil você sentar, é difícil você dormir, é difícil você colocar um tênis, colocar uma meia, colocar uma bermuda. Eu tenho andado muito de bermuda, menos calça, mais bermuda, que eu quero me sentir mais confortável, desde que eu comecei a trabalhar em casa. Colocar cueca, gente, dói, mas vocês não têm noção que você não consegue, você não conseguir fazer o movimento de abaixar, minimamente, assim, para colocar, sabe? Levantar a perna, dói. E aí eu comecei a fazer academia e foi bem, a dor passou. Só que depois eu parei, eu fiquei acho que um ano mais ou menos sem fazer, sem nada. No ano passado, eu e a Marília, eu e o Mozão, a gente voltou a fazer atividade, mas por conta a gente começou a correr, porque eu gosto de correr e ela corre muito também, sabe? Tinha uma época que ela corria todo dia. E a gente começou a correr, fazer atividade todo dia no parque aqui em São Paulo, no Parque do Ibirapuera. Né? A gente mora em São Paulo, a gente é mineiro, mas mora em São Paulo. Mas depois a gente parou por algum motivo. Sabe quando dá um estalo, assim, alguma coisa que acontece, que às vezes você não pode ir tal semana e você não pega mais? Pois é. Gente, a dor voltou, mas com tudo. E aí a gente ficou uns meses, assim, eu acho que quase um ano se bobear ali, sem fazer atividade física.
E assim, não é uma questão só de ficar acima do peso, tá? É uma questão de você não se sentir bem, sabe? Tanto na cabeça quanto nessas dores, né? O físico também. E aí, acho que vai completar, daqui a pouco completa 3 meses, a gente voltou, a gente realmente resolveu pagar a academia, tô bem tranquilo aqui. O ângulo tá mais fechado em mim por causa da lente que eu tô usando, tá? Que eu tenho essa lente há muito tempo, é uma 40mm. Mas é bom que eu falo aqui com vocês direto, né? E aí a gente voltou, começou aos poucos fazer... A ideia era a gente voltar a correr, porque a gente gosta mesmo de correr, mas ficava pensando assim, a gente corre com os cachorros, né, com os meninos e tal, mas nem sempre dá. Falou assim, vai começar a época de chuva, esses tempos aí, então a gente não vai conseguir voltar a correr, então vamos fazer o seguinte, vamos pagar a academia, a gente vai, não deu para correr, a gente vai mais rápido, vai na academia aqui perto de casa, no shopping, e dá uma corridinha lá, na esteira. Por mais que seja, muita gente não gosta de correr na esteira, eu também já não gostei, hoje eu tenho me habituado bem, né? Começamos ali, vou falar de mim, tá? A Marília, ela tem um condicionamento físico melhor, e ela consegue correr, ela vai na frente. E aí, fazendo academia, faz a musculação, vai pra esteira, todo dia eu vou pra esteira, segunda a sexta. Eu voltei a caminhar, tinha uma época que eu corria 10 km por dia, lá em Belo Horizonte ainda, sabe, correndo na rua e tal. Eu voltei a caminhar, fazia lá 2 km, 3 km. Eu vou falar para vocês que é impressionante o tanto que você começa a ganhar fôlego, se você seguir, e vai ganhando. Hoje eu estou conseguindo, por exemplo, eu corro lá uns 8 km. Eu sei que para muita gente isso não é nada, tá? 8 km, a gente ainda não voltou para a rua. Pretendemos voltar para a rua para correr no Ibirapuera. Eu sei que tem lá, alguns vão falar que é mais difícil, outros que é por causa do chão, né, do piso. Outros vão falar que é mais fácil, porque na esteira você está lá no batidão. Tem aumentado minha velocidade na esteira, mas eu vou com muita calma, tá? Não sai correndo desenfreado, não. Mas é impressionante. E, consequentemente, eu tenho emagrecido, tá? Consequentemente, eu estou acima do peso já há muitos anos, como eu falei para vocês, acima do peso ideal para minha altura, tá? Enfim, eu tenho emagrecido. Aliado a isso, eu estou comendo melhor, porque, gente, chegou uma época aqui, e aí eu tenho que falar isso para vocês, eu estou falando diretamente, inclusive para vocês, estudantes. Chegou uma época na minha vida, aqui em São Paulo, e a gente estava tomando ia no mercado, falava assim, vou levar umas 6 latinhas de Coca-Cola, porque eu quero tomar. Aí assim, vou comprar uns 600 ml de Coca-Cola. E tomava essas 600 ml enquanto estava lá jogando videogame, enquanto estava preparando uma aula. Nossa, que veneno! Meu Deus, que veneno! E a gente parou total. Não estamos proibidos de comer, assim, às vezes você quer comer alguma coisa, esses dias a gente ficou com vontade de comer pizza, a gente comeu pizza, tudo bem, mas a gente está praticando esporte, né, exercício físico, e a gente está se alimentando melhor. A gente está tendo uma alimentação mais saudável. Então, assim, aí fica tudo muito com menos peso, sabe? Na consciência quando você vai fazer isso. Agora, isso tudo que eu estou falando para vocês, para mim está sendo muito importante, porque eu estou ganhando confiança na minha vida. Eu sou uma pessoa, é muito Big Brother. Eu sou uma pessoa que, mas eu sou muito inseguro em muitas coisas na vida, sabe? Então, assim, eu tenho muita insegurança, sabe? Insegurança, eu tenho medo de um dia isso aqui acabar, eu tenho medo de, enfim. É impressionante. Aliado, logicamente, eu não vou falar de tratamento psiquiátrico aqui, porque vocês já sabem que eu faço e tal, mas aliado a isso, o quanto que isso funciona para mim, o quanto que isso ajuda, sabe? De ganhar confiança, de ficar bem durante o dia, sabe? Das relações pessoais, de ter coragem de falar, sabe? É impressionante. Pedro, mas você já emagreceu. Não, assim, com o tempo você começa a perceber que são pequenas vitórias durante o dia, mas sem loucura, sem fanatismo, são pequenas vitórias. Exemplo, acho que tem 2 meses que eu não sinto dor nas costas, que eu não tenho sentido o meu problema da hérnia de disco, porque realmente estou ganhando condicionamento, estou emagrecendo, né? Estou perdendo barriga, e a hérnia na lombar, né? Você precisa fortalecer o abdômen. Mas mais do que isso, como diria Mike Baguncinha, mais do que isso,
quando cai alguma coisa debaixo da cama, por exemplo, do brinquedo dos menininhos, que eles adoram, a gente vai pegar debaixo da cama. O movimento de abaixar não é só a dor, é uma suadeira que me dá. Mas é uma suadeira, um cansaço só de abaixar para pegar um negócio. Eu falei, não é possível, eu tenho 41 anos de idade, eu não posso estar passando por isso. E isso já não está mais acontecendo. Então está me fazendo diferença de sentar na cadeira, por exemplo, para preparar a aula, para poder estudar, de ter tranquilidade, sabe? De respirar fundo, sabe? Isso ajuda você a respirar, ajuda você a se equilibrar. Eu não estou falando que é só isso, eu também não sou nenhum profissional da área, tá? E é isso que eu estou falando. Eu não vou ser hipócrita de chegar aqui para vocês e falar assim, faça que nem eu, vai lá fazer academia, você chegar no dia da prova, você está melhor fisicamente, para você sentar naquela cadeirinha dura, dependendo de onde você vai fazer a prova, se for fazer a prova. Não é isso não. Mas procure se equilibrar um pouco na sua vida com atividade física, a justa medida, segundo Aristóteles. Mas procure se equilibrar. Ah, professor, eu não tenho condições de fazer uma academia. Eu não sou hipócrita de chegar aqui para você e falar, você precisa fazer academia, porque tem cada caso, sabe? Logicamente que você pode, o ideal é sempre passar por um acompanhamento, sabe? Mas vai caminhar. Era o que eu fazia. Eu contei isso, acho que há 3 anos atrás, no meu processo de separação, vocês lembram? Para quem já estava me acompanhando naquela época, eu tinha feito um vídeo na época, não tem problema de falar isso hoje não, tá, gente? São coisas da vida. Então, a gente tem uma história, e acho que isso é importante destacar. A minha psiquiatra falou assim, era no meio da pandemia, falou assim, Pedro, você está muito acima do peso, você está muito deprimido, você está muito triste. Além do medicamento que eu tinha parado de me tratar, a gente estava voltando com o medicamento, falou assim, vai caminhar no seu bairro. Então assim, mas é porque eu corria. Eu falei, não, você não estou falando para você correr, você não dá conta de correr agora, beleza, caminha no seu bairro. Caminha no quarteirão. Gente, isso fez uma diferença, fez diferença em vários aspectos, tá? Primeira coisa, eu tinha acabado de me separar, eu me separei no domingo. Na segunda, eu criei coragem e falei assim, eu vou fazer uma caminhada no bairro. E era um bairro muito, onde a família da minha ex-esposa, tá? Eu falando de verdade, eu não sei quem que vai editar esse vídeo, sou eu, se é mozão, isso faz parte da nossa história, tá? Era toda ali do bairro, então era um bairro que remetia a ela. Eu falei assim, não, eu vou começar a fazer esse bairro ser meu, sabe? Eu já moro aqui há muito tempo. Isso foi fundamental para andar, sabe? Então todo dia eu estava ali, de repente eu tinha encontrado uma amiga de muitos anos que morava lá no bairro, eu não sabia, e a gente começou a caminhar junto, sabe? E aí de repente, ou eu sozinho, ou junto, mas eu voltei, aos poucos, eu voltei a correr um pouquinho depois ali, onde que eu corria, ali em Belo Horizonte, mas depois eu mudei para São Paulo e tal. Além do que, você vê, respirar, sabe? Ah, mas no meu bairro não tem árvore, não tem importância, mas tem céu. E no céu tem pão. Não, peraí, não, falar sério. Mas eu caminhava, cara, sabe? E é basicamente isso que eu estou fazendo agora, sabe? Mas agora muito por uma questão física, que eu estou, né? Eu estava muito debilitado, assim, guardado suas devidas proporções. Ah, mas eu não posso nem caminhar, porque eu tenho uma debilitação aqui e tal. Mas alguma coisa você vai poder fazer de repente, sabe? Aí possivelmente você já vai estar conversando com algum profissional. Mas isso para mim já faz muita diferença. E eu digo a vocês que eu só pude mudar para São Paulo quando eu me senti bem. E a prática de caminhar já me fazia diferença, sabe? Eu acho que a questão de aparência é uma questão que é importante para você se sentir bem. Não os outros verem se você está bonito ou não, tá? Porque eu não vou entrar nessa questão que existe o bonito, esses padrões estéticos e tal. Mas você se sente bem, você está feliz do jeito que você estiver, sabe? Você está se sentindo bonito, sabe? Esse é um ponto. Então vai caminhar, vai andar, vai se sentir bem, vai respirar, sabe? Vai respirar puro. Ah, mas aqui tem poluição. Ah, mas é melhor, você anda um pouquinho na rua, sabe? Ficar em casa. E assim, ao mesmo tempo que você estiver estudando, por exemplo, pra caramba, sabe, é bom que você dá um tempo, respira, sai um pouco do livro, que é importante, sai um pouco do seu caderno, da anotação, sai um pouco das aulas aqui do YouTube. Eu fico pensando assim, o dia tem 24 horas, é 1 horinha ali por dia, ou meia horinha, sabe? Então, eu tenho seguido isso
eu tenho ganhado confiança para conversar com as pessoas, para falar com as pessoas, sabe? Sabe o que eu precisar. Isso ajuda a sair um pouco da minha timidez. As pessoas não sabem disso, mas eu sou uma pessoa muito tímida para algumas coisas, para outras não. Para aula a gente está aqui, né? Então não tem essa timidez, já estou acostumado. Mas me ajuda demais, gente, sabe? E aí na hora que você vai sentar lá para fazer a prova, é isso que eu fico falando para vocês. O Enem é em novembro, começo de novembro. Aproveita aí que a gente acabou de entrar em setembro. Você tem setembro e outubro, vai fazer essa atividade, tá? Ah, mas eu não estou emagrecendo, não é isso. É importante você se sentir bem, independente de se emagrecer ou não. Às vezes um respiro a mais, um condicionamento a mais, mas a cabeça, acho que é muito importante. Eu tenho sentido isso, assim, eu queria muito compartilhar isso aqui com vocês. Além da atividade, a gente caminha ainda com os cachorros, sabe? Faz uma caminhada porque eles precisam disso. Você sabe que a gente tem aqui dois monstrinhos, no bom sentido, 2 borders que precisam fazer atividade. A gente não voltou ainda a correr com eles, mas a gente caminha. A gente não voltou a correr, que eles adoram, né? Mas a gente vai voltar, a gente vai sair dessa da esteira, a gente vai começar a substituir a esteira pela corrida no dia porque tem dia que a gente só faz a esteira, sabe? É terça e quinta, então a gente vai voltar agora a correr mais. Mas é isso, faz uma diferença tão grande, mas tão grande. E a alimentação, né, gente? Só para focar aqui e falar um pouquinho, eu sei que eu fico fugindo às vezes do assunto, mas não é fugindo. É porque eu não fiz roteiro, vim aqui abrir a câmera e falar com você direto. Aí é uma coisa importante, o máximo que você conseguir romper com um alimento que não é saudável, por exemplo, a Coca-Cola, o doce, o açúcar, né? Mesmo que eu, por exemplo, esses dias eu fiquei com vontade, hoje, né? Esses dias é hoje, eu estou gravando esse vídeo no domingo, eu comprei uma Coca Zero, latinha de Coca Zero, tomei essa latinha de Coca Zero, que eu queria, sabe, almoçar e tal, falei, eu vou comprar. A gente não compra mais refrigerante aqui para casa, mas eu comprei, trouxe de casa e falei assim, eu vou almoçar com essa latinha aqui. Ah, mas a Coca Zero tem propriedades, não sei o que, cancerígeno, tudo bem, mas não tem açúcar, sabe? E eu não vou ficar tomando Coca Zero, se tem gente que toma, eu não vou entrar no mérito porque eu não conheço de fato, sabe? Se você conhece, até mesmo vocês... Aí, às vezes você não tem uma formação ainda acadêmica superior, no curso superior, mas você está estudando biologia, você sabe muito mais do que eu, você está se preparando aí para o Enem. Mas eu comprei, falei, vou tomar, sabe? E aí o refrigerante com açúcar é um negócio que eu já não tomo há muito tempo, sabe? Então acho que é importante isso. Acho que é importante porque isso ajuda demais, sabe? Ajuda demais, assim, o açúcar, esse vício que o açúcar traz pra gente e tal. E eu não é que eu rompi 100% com açúcar, não. Você quer comer um bombonzinho, você não vai comer uma caixa de bombom toda de uma vez só. Não vai fazer que nem eu, quando eu tinha lá meus 28 anos, uma vez eu comi uma caixa de paçoquinha. As paçoquinhas gostou demais, velho. Eu comi uma caixa de 50 paçoquinhas num dia. Não vou fazer isso de novo, tá? Não vou fazer isso de novo. Essa é uma outra questão que essa atividade física tem me trazido, um pouco mais de controle sobre as coisas. É claro que eu tomo um remedinho também para ter esse controle, mas o controle. Então, em vez de, por exemplo, chegar lá e comer 3 pratos de almoço, eu já fiz isso, hein? Come um, você não vai sentir fome depois, vai comer um bem servido, sabe, equilibrado. Ó, o Pedro, nutricionista, tomando café. Esse café tem açúcar, tá? Coloca um pouquinho só. Eu tenho colocado, tinha uma época que eu tomava 100. Até falei assim, vou voltar a tomar café sem açúcar, tá? A Marília falou assim, Pedro, nossa, você tá fazendo atividade, sabe? O metabolismo tá bem. Toma lá, e você não fica tomando café o dia inteiro também, ó. Mas é um pouquinho. Esse aqui especificamente café com menta, tá gostoso. Mas é isso, gente. Eu acho que tudo que eu puder falar para vocês, além das matérias que a gente tem, estamos fazendo revisão aqui, história, filosofia, sociologia, tudo que eu puder passar para vocês de uma forma que possa ajudar de alguma forma. De repente tem alguém aí que, sempre tem, né? Alguém que se identifica, fala assim, poxa, estou querendo passar por esse processo, estou passando por esse processo também. Vai na minha. Em relação à Coca Zero, se você é aquele que toma Coca todo dia, começa a trocar pela Coca Zero, mesmo que você tome todo dia.
Ah, mas eu odeio Coca Zero. Eu te garanto, falando sério, que passado um tempo, essa Coca você quase não vai sentir diferença. Você sente diferença do sabor, mas a diferença se torna menos perceptível, tá? Então é isso, queria dar esse recado aqui para vocês. Não é um recado, é um café dialético, né? Aproveitando esse novo ângulo de câmera, que eu não vou usar sempre não, tá? Mas é mais focado, porque eu queria olhar diretamente aqui para vocês. O problema é que eu olho muito pro visor. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Amo vocês de coração, um grande beijo. Fui!